Boa tarde, quase boa noite aqui no Brasil, porque da onde eu falo, sei que outros participantes falam de outros lugares. É uma alegria estar nesse evento de lançamento do livro do professor Stuart Schwartz. Eu diria que o professor Stuart Schwartz dispensa apresentações, mas como eu sou uma antropóloga de formação e teimosa também, eu vou apresentá-lo. O Stuart, como todos o chamam aqui no Brasil e afetivamente, ele doutorou-se pela Universidade de Columbia, professor titular de História durante anos da Universidade de Yale. É autor de uma obra copiosa e clássica, como os livros que eu cito aqui, Os Segredos Internos, publicado no Brasil em 88, Cada um na Sua Lei, em 2009, Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial, em 2011. São livros todos incontornáveis para entender a história brasileira. E já tem um lugar cativo na nossa historiografia. Stuart é um dos principais brasilianistas, como foram chamados os historiadores norte-americanos que estudam o Brasil. Mas eu diria que ele, na verdade, é um brasileiro, né? É um cidadão brasileiro, de tanto que ele revolucionou a historiografia e a narrativa histórica do nosso país. Dessa vez, nós vamos conversar aqui sobre o livro Mar de Tormentas. Esse é o mais novo livro publicado, pelo menos aqui no Brasil. Aliás, esse debate é também um lançamento desse livro, e por isso eu agradeço muito ao Laboratório de Cartografia Histórica, em especial a Iris Cantor, que organizou essa nossa sessão. Mar de Tormentas, uma história de furacões no Caribe, de Colombo ao Catrino, é um livro de grande fôlego. Esse livro sobre o qual nós vamos conversar aqui, ele abre uma série de debates mensais sobre temas relacionados com a história socioambiental. A Iris me explicou que daqui em diante, a cada mês, o Laboratório de Cartografia Histórica vai propor a discussão, o lançamento, uma mesa, sempre em torno de livros de história ambiental. Para conversar aqui conosco, temos 3 professores especialistas na área, a quem eu agradeço a presença, e de cujas biografias eu vou falar antes das respectivas apresentações. São eles o Rafael Marchese, Reinaldo Funes e a própria Iris Cantor. Eu vou começar, então, falando um pouquinho da biografia do Reinaldo Funes e passar para ele imediatamente a palavra. Reinaldo Funes Monzonte formou-se em História pela Universidade de Havana e completou o seu PhD na Universidade Jaime I, na Espanha, em 2002. Ele trabalhou entre 92 e 2000 no Centro de Estudos de História e Organização de la Ciencia y la Tecnología e Museu Nacional de las Ciências Carlos Finlay. E desde 2002 ele é coordenador do Programa de Investigação Geohistórica da Fundação Antônio Nunes Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, em Havana. Em 2002, o Reinaldo recebeu o Prêmio Cultural de Pesquisa Juan Marinello, em Cuba, e em 2003, o Prêmio de Pensamento Ambiental pela Universidade de Quintana Roo, México, siglo XXI, Editores e Unesco. Ele é professor associado da Universidade de Havana, onde ministra cursos sobre História Ambiental, além de cursos de verão em universidades dos Estados Unidos, como a University of Berkeley, Fordham University e a University of Buffalo. Foi membro eleito da Junta Diretiva da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, no período de 2006 a 2010, membro da Sociedade Cubana de História e Ciência e Tecnologia desde 2007, e pertence ao Grupo de Ecologia Política do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. As suas pesquisas atuais enfocam a história ambiental do Caribe, privilegiando temas como o impacto da indústria açucareira e a plantation escravista, a história da pecuária em Cuba desde o século XVIII, a interação entre homens e animais na história da sociedade cubana, a emergência do ambientalismo e a história ambiental latino-americana e caribenha. Como vocês veem,
ele é um grande especialista no tema que vamos debater hoje. Então, muito obrigada, Reinaldo, muito bem-vindo. Bien, muchísimas gracias, Lili, por la presentación. Solo añadir que tuve la gran suerte de compartir 5 años con Stuart Schwartz en la Universidad de Yale como visiting professor. Allí nos vimos y he tenido la suerte durante muchos años de trabajar con buenos amigos y colegas de Brasil, como el mismo Rafael Marquese y otros colegas que hacen historia ambiental de Brasil, así que es un tema muy familiar, muy próximo. Entonces, tuve la oportunidad de compartir con Stuart en un momento muy importante, donde ya había salido este libro por Princeton, y luego cómo se convirtió en una edición en español, que es esta que les muestro, que llega hasta María, publicada en Puerto Rico en el año 18. Y yo tuve la oportunidad y la suerte de hacer una reseña de este libro, y por eso lo que voy a hacer es leer algunas de las partes de esa reseña y hacer unos comentarios para no pasarme del tiempo. Y agradezco mucho también a la cátedra y a Iris por esta invitación a compartir con ustedes. Prefiero hablar en español y no en portuñol, porque sé que en Brasil se entiende bien, a pesar de mi acento habanero, al que Rafael está familiarizado porque hemos compartido muchos años de trabajo y de investigación en común. Yo creo que realmente es una suerte para mí poder participar en esta edición. No tenía conocimiento de que se estaba preparando, porque esta es una obra clásica para la historia ambiental de América Latina y el Caribe. Además, ningún otro estudio hasta este momento sobre los huracanes, pienso yo, es tan abarcador como el libro de Stuart, y podríamos citar muchísimos ejemplos, no tenemos tiempo, pero como el libro de Lou Pérez, dedicado a Cuba en el siglo XIX, Wind of Change, Hurricanes and the Transformation of 19th Century Cuba, el libro de Matthew Mulcahy, Hurricanes and Society in the British Caribbean, que se dedica sobre todo desde el siglo XVII y el siglo XVIII. Hay libros más específicos como el de Fran Moya Pons, dedicado al ciclón de San Zenón en República Dominicana en el año 1930. Autores cubanos, obviamente todos los países que están estados o que tienen que ver con la historia de los huracanes, tienen historias de los huracanes, pero no existe una historia tan amplia, tan abarcadora como la de Stuart, que incluso pienso yo que es una de las cuestiones fundamentales, es la posibilidad de ver conjuntamente la historia de esta región, el Caribe, y la historia de los Estados Unidos, que como sabemos ha sido tan dinámica, tan conflictiva y tan importante al mismo tiempo para ambas regiones, ¿no? Así que lo primero es eso, es decir que después del libro que se ha traducido ahora al portugués, hay una edición en español que llega más allá de Katrina, que llega hasta el huracán María. El año 2017 en el Caribe y específicamente en Cuba y Puerto Rico tuvimos los grandes huracanes María, Irma primero y luego María, que dejaron una huella tremenda en los dos países, y que yo creo que esta traducción al español fue muy oportuna por el momento en que salió, y muy oportuno que Stuart haya incluido el caso de María y de Irma en este libro. Es decir, vemos que es un libro también dinámico, ¿no? Que simplemente él no se limitó a dejar en el caso, en la edición original hasta Katrina, sino que incluyó también a María y a Irma. No obstante, ambas ediciones terminan o con Katrina, la primera, y luego la edición español con María, pero también incluye otros huracanes que ocurrieron en ese periodo para el caso de los Estados Unidos específicamente, como Sandy, por ejemplo, que llegó hasta Nueva Inglaterra. De hecho, Stuart en New Haven recibió ya parte en los finales del recorrido de la trayectoria de Sandy, que llegó a New York, New Jersey, causó grandes estragos. Y obviamente esto también motivó grandes debates sobre la cuestión del cambio climático, etc. Y Harvey, que fue en la zona del Golfo y afectó a la zona
de Texas. Es decir, esto es como un trabajo en proceso, ¿no? Y como casi todos los años hay huracanes, probablemente próximas ediciones podrían incluir también, y esto lo debemos a Stuart, ¿no? Por ese interés de estar completamente al día, que es una de las cuestiones fundamentales también de este libro, cómo es un diálogo entre la historia, la larga duración de la historia en este caso, y también la historia presente, la que ha ocurrido en los últimos tiempos. Como les decía, yo creo que la combinación de los huracanes que han golpeado la cuenca del Caribe y los Estados Unidos es una de las tantas contribuciones a agradecer en el libro. No es posible entender la historia de las Antillas y los territorios continentales con costas al mar Caribe sin tomar en cuenta la formación de los Estados Unidos como nación y potencia hegemónica mundial. Y tampoco se puede escribir la historia de los Estados Unidos sin mencionar la larga y conflictiva relación con un área que llegó a ser denominada como el Mediterráneo americano o el Mare Nostrum de la geopolítica imperial norteña. Eu vou pedir, Reinaldo, eu vou pedir só favor para que o Maurício, não sei por que ele está participando aqui, mas que ele mantenha o microfone desligado, como nós estamos fazendo. Muito obrigada. Desculpa, Reinaldo. Continúo. Sí, detrás de esta definición tan extensa como la de Gran Caribe, que yo creo que es algo importante también que nos acerquemos a esa definición que ofrece Stuart, pienso yo que se aprecia la propia dedicación del autor durante muchos años a la investigación sobre la esclavitud y la sociedad en el norte de Brasil. Y esto es un tema que dejo a los demás colegas que van a participar en esta presentación, porque yo creo que es mutuamente enriquecedor esa visión compartida de la plantación, la esclavitud y muchos otros temas entre Brasil y el Caribe, en el caso particular mío de Cuba, por supuesto, ¿no? Desde luego, el Caribe que toma Stuart en este libro es el Caribe que está afectado por los huracanes al norte del Ecuador, con un límite aproximadamente en Barbados, porque raramente uno de estos huracanes pasa al sur de Barbados. Es decir, que el libro se ocupa de las Antillas, de casi toda Centroamérica, gran parte de Centroamérica, sureste de México y, como les decía, los estados del sur de los Estados Unidos con costas al Golfo de México y la costa atlántica también. Uno de los objetivos centrales es abordar el pasado interconectado de los asentamientos coloniales con economías de plantación y esclavitud para luego pasar a sus historias de independencia y descolonización mediadas por la omnipresente hegemonía de los Estados Unidos. Y muchas veces en la historia del Caribe esto aparece, son como dos temas separados, sin embargo en este libro de Stuart los vemos juntos, que yo creo que es algo muy importante también. Pienso yo que nos encontramos con uno de los proyectos historiográficos más ambiciosos acerca del Caribe y del Gran Caribe en sentido más amplio. Como se sabe, la mayoría de las historias del Caribe se limitan a las islas y con unos pocos territorios del continente, la versión más, digamos, británica del Reino Unido o de Francia. En otros casos, incluso el Caribe hispano se suele identificar más con las Antillas que con el continente hispanoamericano que tiene costas al Caribe. Así que yo creo que poner esta región en conjunto también es muy importante a partir de este libro. Siguiendo el tema unificador de los huracanes, Stuart ha producido una de las obras más completas y abarcadoras de la región, y aprovecho para decir que esto incluye uno de los libros más recientes en que Stuart participa junto a otro grupo de autores destacados en la Academia estadounidense que se han dedicado al Caribe y que acaba justo de aparecer este mes, que lleva por título Sea and Land, An Environmental History of the Caribbean, junto a Philip Morgan, Jock McNeil y Matthew Mulcahy, y cierra fundamentalmente en 1850, aunque tiene también algunas referencias al final a la época más reciente, pero vemos que este no cubre la etapa que cubre Stuart en el libro que ahora acaba de aparecer en portugués dedicado a los huracanes. Ahí hablo también en la reseña de cómo fue la génesis de este libro, que la cuenta Stuart
viene de la década del 80. El primer artículo sobre este tema apareció en el año 1992. Luego fue invitado a la Universidad de Princeton en el 2012 y ahí fue que se concretó ya específicamente el libro que hoy conocemos. Y también Stuart menciona las influencias que recibió para escribir este libro, como el caso del concepto de la larga duración de Fernand Braudel, la influencia de las historias del clima, y que yo creo que son elementos importantes para comprender este carácter tan amplio del libro. Y desde luego, desde el principio, Stuart quiso que esto no estuviera influido por, digamos, una trampa determinista, ¿no? De pensar que los huracanes han completamente determinado la historia de la región, sino todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante remarcarlo. En palabras de Stuart, el enfoque principal de este estudio es el modo en que los huracanes han moldeado la vida social y política del Gran Caribe y cómo, a su vez, los patrones sociales y políticos del Gran Caribe han influido en el impacto de las tormentas. Tampoco es una historia de la meteorología o del clima, sin embargo, hay muchos elementos de la historia de la meteorología y del clima en el libro. Para mí, este libro va a ser importante también para los estudios de la historia de la ciencia, de la tecnología de la región y la interconexión con estos fenómenos, el papel de la región en el estudio. Muchos de estos autores que estudia Stuart vivieron o nacieron en las Antillas del Caribe, ¿no? En las islas del Caribe o en la zona continental del Caribe. Y yo creo que esto es muy importante. Y cuestiones de la tecnología, la llegada del barómetro en el siglo XVII, la llegada del telégrafo en el siglo XIX, los vuelos para el estudio de las tormentas a mediados del siglo XX y la llegada del satélite meteorológico en 1960. Así son hitos de la historia de la ciencia y la tecnología que se conectan con el trabajo de Stuart y obviamente el papel de la institucionalización de esta ciencia y de la meteorología para la agricultura, por ejemplo, la navegación y otros temas también. El libro se divide en 9 capítulos que incluyen epígrafes sobre diversos temas y en muchos casos relacionados, en la mayoría del libro, relacionados con tormentas específicas. El mismo Stuart nos aclara que es imposible, por supuesto, relacionar todas las tormentas, serían más de 4.000 o 5.000 tormentas en todo este periodo. Por tanto, Stuart selecciona cuáles han sido las más importantes en cada momento histórico, la que han dejado una huella más duradera, más perdurable en los países que fueron afectados por estas tormentas. Yo creo que esto metodológicamente también es muy importante, interesante en el libro. Y no quiere decir necesariamente que fueran las más destructivas, sino que por el periodo, por el momento histórico en que ocurrieron, es que está dada su significación más allá del impacto que hayan tenido de la escala de estos huracanes a lo largo del tiempo. Esto también yo creo que es importante. El capítulo 1, el 2 y el 3 están dedicados sobre todo a los siglos XVI al siglo XVIII, elementos muy importantes que aparecen en este capítulo, pero sin olvidar la etapa anterior, las comunidades que vivían en estos territorios, cómo percibían las tormentas, los huracanes, cuál fue su legado, o por ejemplo el papel de los cultivos que encontraron los españoles o los europeos en estos territorios, la vivienda que solía ser resistente también a este tipo de eventos. Y yo creo que el libro, aunque fundamentalmente está dedicado a la época postcolombina, también ofrece elementos del periodo anterior. Desde luego, en estos capítulos está muy presente la llegada de las plantaciones, la llegada de la esclavitud, lo que significó para incrementar las vulnerabilidades de estos fenómenos en el contexto caribeño, cómo las sociedades se fueron adaptando, cómo incluso se comenzó a hablar de los efectos benéficos que podían tener en un momento determinado. Un grave problema que tienen estos territorios, sobre todo las islas, es la escasez del agua. Por tanto, a pesar de todo el carácter destructivo de los huracanes o de las tormentas, también es importante la llegada de los huracanes y las tormentas para producir agua, para almacenar esa agua, para fertilizar el suelo. Es decir, que esto es una cuestión que también fueron aprendiendo los propios residentes en estos territorios a coexistir, convivir
con este tipo de fenómenos de origen natural. En este periodo él menciona, por ejemplo, el gran huracán de 1780, que ha sido uno de los más desastrosos en la historia de la región, que afectó Barbados, que como sabemos fue uno de los territorios iniciales del auge de la plantación esclavista clásica, en el año 1780, que ocasionó entre 20.000 y 30.000 muertos. Imagínense el impacto para aquel momento de la historia. Los capítulos Professor 4... Reinaldo, só para Sí. dizer que seu tempo se esgotou, mas pode continuar. Ah, ¿se esgotó? Mas, Oh, só para casi, dizer que foram... queda poco. Mas, por favor, Bien. continue. Isso. Bueno, los capítulos 4, 5 continúan hacia el siglo XIX, obviamente la revolución en Haití, el papel de los huracanes y los ciclones en diferentes momentos históricos del fines del siglo XVIII, como la revolución de Haití o como el Grito de Lares en Puerto Rico, la revolución de los 10 años, el inicio de la guerra de los 10 años en Cuba, entre otros. Luego el capítulo 6 hace énfasis en el San Ciriaco en Puerto Rico, en el momento de la ocupación de los Estados Unidos. El capítulo 7 es muy importante también porque trata de todo el periodo de la Gran Depresión en la zona del Caribe y en la zona de los Estados Unidos. Fue una época muy activa de huracanes entre el año 1926 y 1936. Y aquí utiliza diferentes ejemplos y específicamente el caso del huracán San Zenón en República Dominicana y todo lo que significó para afianzar el poder del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Y de hecho la ciudad, a partir de la reconstrucción tras este huracán, se renombró como Ciudad Trujillo. El 8 se dedica al periodo de la Guerra Fría y pone ejemplos de diferentes lugares en la región, y uno de ellos es el ciclón Flora, que afectó a Haití y afectó a Cuba, pero con una manera de enfrentarlo completamente diferente, con significados distintos en cada caso. De hecho, Flora marcó un hito en Cuba para crear un nuevo sistema de enfrentamiento a este tipo de fenómenos naturales, y llegó un momento también que contribuyó al afianzamiento del nuevo régimen revolucionario en Cuba a partir del año 1963. Y así, bueno, en cada una de estas etapas se utilizan ejemplos específicos de esa interacción entre los huracanes y las sociedades caribeñas, hasta llegar ya en el último capítulo a los huracanes más recientes: Hilbert en Jamaica, Mitch en Centroamérica, y luego las conclusiones, por ejemplo, la creación del Federal Emergency Management Agency en los Estados Unidos, FEMA. Y esto también en esta edición española es muy importante porque se habla del papel de FEMA en el caso de María en Puerto Rico. En conclusión, yo creo que esta abarcadora investigación de las tendencias históricas en las interacciones entre los huracanes y las sociedades del Gran Caribe representa un gran aporte para los estudios de las problemáticas ambientales actuales de la región. Como nos muestra Stuart, las soluciones no pasan solo por los avances de la ciencia y la tecnología, sino también por las actitudes humanas, las políticas de los gobiernos, la solidaridad en momentos de crisis, la preparación frente a las contingencias y otros procesos para cuya comprensión la historia y las ciencias sociales tienen mucho que aportar. Muchas gracias. Obrigada, professor Reinaldo, muito obrigada. Professor Stuart, eu esqueci de dizer, vai anotar todos os seus comentários e os fará ao final dessa nossa sessão, é claro. Bom, agora eu vou convidar o professor Rafael Marchese, já agradecendo a presença novamente, dizer que o professor se graduou em História pela Universidade de São Paulo em 93, onde também fez o seu mestrado em 97, seu doutorado em 2001. Ele é livre docente em História da América Colonial, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo desde 2003. Ele é pesquisador do CNPq, vice-editor da Revista de História da USP e coordenador do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial.
Suas pesquisas se concentram, então, em alguns temas, sobretudo a escravidão negra nas Américas. Eu vou citar alguns dos seus livros: Administração e Escravidão, História, Ideias sobre a Administração da Agricultura Escravista Brasileira, que saiu em 99, Feitores do Corpo, Missionários da Mente, Senhores Letrados e o Controle dos Escravos nas Américas, que saiu em 2004, e em coautoria com Tamis Parron e Márcia Berbel, Slavery and Politics, Brazil and Cuba, que saiu em 2016. Também organizou Escravidão e Capitalismo Histórico no século XIX, Cuba, Brasil e Estados Unidos. Como essas biografias estão sempre não estão tão atualizadas, como já foi o caso do professor Reinaldo, a quem eu agradeço as correções, eu peço que, então, o professor Rafael tome a palavra e me corrija se necessário. Muito obrigada. Obrigado, Lili, pela apresentação. Boa noite a todos, né? Sobretudo ao professor Stuart. Tem uma desatualização, sim, que é um livro que eu fiz com o Reinaldo, com o Carlos Venegas e com o Dale Tomic, que saiu ano passado, né? Reconstructing the Landscape of Slavery, né? Então, vocês podem ver que eu sempre esqueço ou não trato das informações fundamentais. Não, mas esse acabou de sair. Esse aí é do ano passado, né? Mas obrigado, Lili, pela apresentação. Olha só, eu vou começar falando que eu tive por duas vezes em sala de aula acompanhando cursos do professor Stuart, né? Em 93, a Iris era minha colega, foi um curso que ele deu aqui na USP sobre açúcar e escravidão, e agora entre 2011 e 2013, eu não lembro ao certo o ano, né? Mas quando ele apresentou o desenho geral desse livro que a gente está comentando hoje, aqui num curso curto de pós-graduação na Cátedra Jaime Cortesão, né? Para dizer o seguinte, é sempre um prazer enorme ler e ouvir o professor Stuart, né? Quando o livro saiu em 2015, eu não tive chance de lê-lo, né? Quando ele saiu em inglês, né? E quando eu recebi a consulta da Iris ali sobre a disponibilidade para comentá-lo, aceitei imediatamente, porque, por assim, agora é hora, né, de mais uma vez ter esse prazer de ler o livro e de ter a honra de dividir a mesa com meu velho professor, né? Mas, sobretudo, pela possibilidade de finalmente mergulhar no material completo, sobre o qual eu só tinha tido um pequeno vislumbre naquele curso espetacular de 2011 ou 2013, né? E é um prazer ainda maior, foi 2012, Iris? 13, joia. E é um prazer ainda maior dividir os comentários com meu grande amigo e parceiro de trabalho, Reinaldo Funes, né? E com todos que estão aqui. Então, muito obrigado. Bom, o Reinaldo fez uma ótima apresentação e o que a gente pode dizer desse livro é que é um livro absolutamente estupendo, né? O que a gente tem aqui é simplesmente uma história totalizante do Caribe a partir dos furacões, né? Uma infinidade de temas que o Reinaldo nos apresentou, a história da escravidão, a história da ciência, a história dos saberes, né? Os capítulos finais são exuberantes no que se refere à dimensão política dessa integração, né, do imperialismo norte-americano com o espaço caribenho. Poxa, tem o Trujillo, tem o Fidel Castro, tem o Bush, né? Eu, inclusive, me vi forçado a assistir um documentário que eu não conhecia, que é o Ciclone, estupendo, de 1963, né? Então, assim, é um livro que, poxa, a gente vai pescando coisas fascinantes ao longo dele, né? Para além do argumento geral. O que eu vou fazer aqui, né, é trazer um comentário à luz da recepção do livro. Então, eu procurei ler todas as resenhas que saíram, né? E salvo engano, poucas, as resenhas apenas nomeiam, né? Mas elas não pegam uma própria pista que o Stuart dá no primeiro parágrafo do livro, que é uma remissão ao Brodel. O Reinaldo se referiu a essa remissão ao Brodel, né? Mas isso, eu acho que é um elemento que acompanha todo o livro. E o livro já me ganhou por aí, né? Não apenas pela paixão pelo Brodel, mas sobretudo pelos 2 últimos anos, a experiência pandêmica de reenfrentar, né, o Mediterrâneo de fio a pavio num grupo de leituras para tentar suplantar um pouco da solidão pandêmica, né? Bom, saliento o Brodel, mas eu vou me permitir discordar muito rapidamente da apresentação que o Stuart fez do Brodel em benefício do próprio Stuart, né? Assim, ao contrário do que aparece muito rapidamente no primeiro parágrafo, a política é central para o Brodel do Mediterrâneo, né? A terceira parte que está no Mediterrâneo é crucial para a construção do argumento geral, né? Por que eu estou falando que eu vou trazer isso para o benefício do Stuart, né? O que o livro do Stuart mostra é que a política, né, é também crucial para compreender a história dos furacões no Caribe. E eu penso a política aqui não apenas no sentido vamos dizer assim, da política formal, mas na dimensão do Estado em suas múltiplas formas, seja ele colonial, seja ele pós-colonial, né?
Eu começo também com o Brodel para trazer uma outra referência e, por meio dela, propor uma leitura teórica possível do livro do Stuart, né? Eu não vou ter perguntas, assim, não tenho questionamentos, questões pontuais, eu vou tentar trazer uma chave de leitura possível do livro, né? Que eu não vi nenhum desses comentários que foram feitos, né? E por um autor que tão pouco, salvo engano meu, não foi também citado pelo Stuart, né? Que autor que é esse que eu gostaria de trazer para cá, né? É o Reinhard Koselleck, que passa por uma febre mundial de recepção, com muitas traduções, edições, assim por diante. Mas eu estou trazendo o Koselleck para a conversa, não por conta dessa moda que está tendo global em torno do Koselleck, mas sim pelas filiações diretas, imediatas do Koselleck com o Brodel, né? Isso é pouco explorado, ou seja, inclusive no último livro recente que eu escrevi, tem um ensaio lá tentando mostrar essas filiações imediatas do Koselleck com o Brodel, né? O Koselleck foi um brodeliano, sobretudo pelo tratamento do tempo histórico, não do espaço. O espaço aparece pouco no Koselleck, né? No entanto, ele tem um texto crucial de 1986, chamado Espaço e História, que contém um argumento que incide diretamente sobre o material do livro do Stuart, né? É sobre esse texto de 1986 que eu vou falar, né? Ele tem uma tradução tardia para o inglês, ele só saiu em inglês em 2018. Ele teve uma tradução em 2002 feita pelo Hayden White, que é absolutamente catastrófica. Aí retraduziram, né? E aí em 2018 saiu. E em português a gente tem no Status do Tempo, que saiu em 2014, né? Pois bem, nesse texto Espaço e História, né? O Koselleck enfrenta o problema do determinismo geográfico, de que muito se acusa erroneamente o Brodel, né? E o Koselleck começa com uma constatação algo trivial. Eu vou citá-lo aqui, né? Ele escreve: o espaço tem uma história. O espaço é algo que precisamos pressupor meta-historicamente para qualquer história possível e, ao mesmo tempo, é historicizado, pois se modifica social, econômica e politicamente. Aqui estão as duas categorias chaves que eu gostaria de chamar a atenção nessa leitura do livro do Stuart, né? A primeira categoria, as condições espaciais meta-históricas, e a segunda categoria, a categoria de espaços históricos da organização humana. Nos termos do Koselleck, estou citando novamente, chamamos de meta-históricas as condições de possibilidade da história que fogem à nossa influência, mas que, como pré-condições das nossas ações, se transformam em desafio para a atividade humana. Então, condições meta-históricas, condições espaciais meta-históricas, são aquelas condições que escapam integralmente ao domínio humano e que, portanto, se estabelecem como determinação geográfica. Já a segunda categoria dos espaços históricos da organização humana são aqueles espaços físicos naturais historicamente transformados pela ação humana e, portanto, submetidos às mesmas variações temporais de outras estruturas históricas humanas, né? O argumento do Koselleck que ele traz com esse texto é simples, né? Ele está falando o seguinte: olha, se a Revolução Neolítica permitiu o início da apropriação em larga escala de recursos físico-naturais, os espaços históricos da organização humana continuaram a enfrentar um obstáculo intransponível, ditado pelos limites que as forças animal e eólica imprimiam à velocidade. Aí, no mundo reconfigurado pela ciência e pelas técnicas industriais, a aceleração adquiriu a capacidade de modificar radicalmente as relações espaço-temporais, desnaturalizando o espaço geográfico e, por consequência, as condições espaciais meta-históricas. Para deixar claro esse conceito de condição espacial meta-histórica, o melhor exemplo que eu vejo não é um exemplo que o Koselleck dá, mas é o do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico foi, até 1492, uma barreira intransponível, cindindo Novo Mundo do Velho Mundo. A partir da descoberta do oceano, que aí é uma coisa que o Brodel tirou do Godinho, né? Ou seja, das rotas oceanas, o que era um obstáculo, uma condição meta-histórica espacial, tornou-se uma condição histórica para a ação humana. Ou seja, o Oceano Atlântico virou uma avenida. Mas com a aceleração técnica pós-revolução industrial, a gente tem uma outra revolução aí, que é a quebra da navegação a vela e toda a implicação que você tem com combustível fóssil, primeiro com a navegação a vapor e depois com a aviação, né? Então, assim, é por isso que essas duas categorias são interessantes aí. O que tudo isso tem a ver com o livro do Stuart? É o ponto que eu quero chegar. Ora, o que ele mostra, né, é que, a despeito de todo o avanço que houve na ciência dos furacões, e ele conta brilhantemente essa história, né? Ou seja, um ponto que o Reinaldo salientou, ou seja, o livro como também um livro de história da ciência,
a progressiva tomada de consciência, decodificação, né, por meios técnicos, pela aceleração dos meios técnicos, do que é o furacão. Então, até o fato de você conseguir, não só por meio de satélite, mas colocar um avião dentro de um furacão, né? Essa história é saborosíssima, fascinante. Ou seja, a despeito de todo o avanço na ciência dos furacões e também nas estratégias de enfrentamento de seus impactos, novamente por meios técnicos, telégrafo, né, constituição de organismos internacionais de meteorologia, troca de informações, integração em tempo real, né, circulação de informações, assim por diante. A despeito de tudo isso, repetindo, os furacões permanecem até hoje como uma condição espacial meta-histórica. Eles estão na história, eles são produtores da história humana, mas escapam à história humana, né? E a história que o Stuart conta é essa, ou seja, os furacões estão passando em cima do Caribe, a sociedade está mudando embaixo, a sociedade está reagindo, mas assim a história está acontecendo para além dos furacões. Por quê? Porque os furacões constituem uma condição espacial meta-histórica. Daí a impossibilidade do Stuart fazer uma história dos furacões. E ele deixa isso bem claro de sair, lá na abertura do livro. O que ele faz é uma história de como as sociedades humanas reagem aos furacões. Mas o furacão, como uma condição meta-histórica, não tem como contar a história dele, certo? E ele deixa isso muito, muito, muito claro no livro. Então, é importante para quem está nos acompanhando e irá nos ouvir depois, né, que esse livro ele traz para o primeiro plano esse problema de como é que nós, historiadores, devemos lidar com o espaço e com condições meta-históricas da produção do conhecimento histórico. Pois bem, na história que ele nos conta, que são, né, as sociedades humanas reagindo, né, a uma condição meta-histórica, né, o Estado está em primeiro plano, né? E aí o que o Stuart mostra é que você haverá distintas reações, apesar daquele chão comum, né, econômico, social, da sociedade de plantation, do mundo tropical, depois, né, quando você passa para o mundo, sabe, do turismo, quando você tem, por exemplo, né, pós-mundo industrial, né, uma explosão populacional no Caribe do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, né, um capital fixo crescente pela indústria turística, assim por diante, e os danos econômicos são cada vez, em números absolutos, maiores, né, do que os danos humanos, justamente por essa mudança da composição orgânica do capital, assim por diante, né? Mas em toda essa história, o Estado está sempre no primeiro plano. E o que o Stuart vai mostrar? Estou quase terminando, tá, Lili? Né? É a última coisa que eu vou falar, né? O que ele está mostrando para a gente? O Caribe é um espaço geográfico único, com essa condição meta-histórica dada pelos furacões. No entanto, o Caribe é simultaneamente travejado por múltiplas estruturas temporais. E, nesse sentido, o Stuart se aproxima aqui também do Brodel, ou seja, é um espaço geográfico único, mas o que o Brodel está argumentando? É um espaço, o Mediterrâneo, travejado por estratos de tempo, tempos plurais, né? E é isso que a gente verifica aqui. Ou seja, as experiências unificadas pelos furacões no Caribe obtiveram sempre respostas distintas, porque cada ilha tem seu tempo próprio, cada ilha tem sua própria estrutura temporal ditada pelo sistema Atlântico Ibérico, ditada pelo sistema Atlântico do Norte da Europa, e depois por um novo tempo, que é o tempo do imperialismo norte-americano, né? É isso que o livro dele mostra, né? E ele mostra outra coisa também. O Caribe sempre foi um dos melhores laboratórios mundiais para a exploração histórica dessa figura de pensamento da contemporaneidade do não contemporâneo. O Caribe não é somente isso. O Caribe é também um laboratório para ciências humanas, né? Então, se a gente pensar em Fernando Ortiz, Eric Williams, Sir James, Fanon, Mintz, assim por diante, sempre foi um lugar muito bom para se pensar sociedades humanas, né? E é isso que o Stuart Schwartz nos traz também, né? Está dentro dessa tradição longa aí desses gigantes das ciências sociais. É isso. Muito obrigada, Rafael. Dentro do nosso tempo, agradeço demais a pontualidade. Vou, então, passar a palavra para a professora Iris Cantor, não antes sem apresentá-la com algumas poucas palavras que já sei estarão totalmente desatualizadas, mas vocês me completam sempre. A Iris possui a graduação em História pela Universidade de São Paulo, mestrado em História Social e doutorado em História Social, ambos pela Universidade de São Paulo, pela USP.
Ela é professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo desde 2003, onde ela leciona as disciplinas de História Ibérica, História da Historiografia Colonial Brasileira e História da Cartografia Ibero-Americana. Ela é bolsista do CNPq, atua em comitês editoriais da Revista de História, do idioma da Universidade de Brown, e coordena justamente o Laboratório de Estudos de Cartografia e História da Cátedra Jaime Cortesão. Ela tem uma série de livros, mas eu destaco um livro que se chama Esquecimento e Renascimento da Historiografia Acadêmica Luso-Americana, entre outros. Iris, muito obrigada. A palavra é sua agora. Bom, obrigada a vocês por essa sessão e estou muito feliz de ter realizado, né, essa vontade. Como citou o Rafael, a nossa relação com o Stuart data, né, de muito tempo. Eu também conheci o Stuart em 1992, nesse curso que ele deu aqui no Departamento de História, quando nós estávamos na pós. E depois eu mesma, através do laboratório, junto à cátedra, promovi o curso que aconteceu nas jornadas de 2013, no meio, em plena confusão, quando o pior dos mundos, né, se abriu nos nossos pés. Então, o Stuart estava por aqui, junto também com o professor Fernando Bouza, e foi realmente um encontro memorável. Eu tinha escrito um texto, saí de casa correndo, acabei, não vou ler, vou falar, não sei o que eu posso contribuir para essa discussão. Mas eu fiquei pensando no tempo que o professor Stuart levou para produzir esse livro, para fazer a pesquisa, para escrever. Ele diz que começou a juntar, coletar o material nos anos 92, mais ou menos. Nessa mesma época, ele estava publicando o Implicit Understandings, que é uma coletânea muito interessante, acho que até foi indicação em algum curso dali que eu segui, e que já levantava, né, com uma questão que eu acho que marca toda a trajetória do estudo nos últimos 30 anos, né, que é pensar a cultura, não é, como um lugar, não é, de elaboração, não é, das políticas, enfim, do investimento mesmo estatal, quer dizer, como já salientou o Reinaldo e o Rafael, o livro ele se preocupa com as expressões e atitudes perante, né, os desastres e o enfrentamento, né, das consequências dos furacões que são previsíveis e que são diferentes dos terremotos e dos vulcões que acontecem de maneira mais acidental. Os furacões eles têm uma certa previsibilidade e isso faz com que essa sociabilidade que se desenvolveu no Grande Caribe, né, atravesse as fronteiras políticas, ou seja, não importa se é o Caribe hispânico, inglês, holandês, né, há uma colaboração, há solidariedades, há rivalidades, obviamente, ele acentua sempre esse ponto de vista, né, quer dizer, não é só atitudes, né, de acomodação, mas você tem sempre uma relação de tensão permanente que vai construindo uma cultura comum e que abrange essa região e que a transforma num complexo geoeconômico, geohistórico, para usar uma categoria do Vitorino Magalhães Godinho, que o Rafael já citou. Eu acho que o Grande Caribe do Stuart, e aqui já vai a minha questão, que é uma provocação, eu acho que ele dialoga também com a grande tradição historiográfica portuguesa, né? E eu pensei no Godinho por quê? Porque o Godinho, quando ele fala das descobertas, e, enfim, desse momento da virada do 15 para o 16, não é? Com as viagens, não é? De travessia dos grandes oceânicos, ele chama a atenção
que essa descoberta ela se realiza no tempo e através de algum grau de institucionalização desse conhecimento que está sendo acumulado, as informações geográficas, elas, no século XVII, no século XVIII, elas são ainda muito tributárias dos roteiros náuticos no início do século XVI e daquelas viagens do Cabot, do Juan Dias Solis, e, enfim, por incrível, mesmo que ainda não houvesse, não é, uma política, por exemplo, que fica mais clara a partir de 1570, com Filipe II, quando se fazem a política de levantamento de dados, não é, mais sistemáticas, relações geográficas, antes mesmo, já, por conta até da parceria entre armadores de navios e a coroa, havia, né, todo um cuidado na coleta de informações hidrográficas e das grandes rotas de navegação. O próprio Tratado de Tordesilhas, né, eu sempre disse, o tratado era indemarcável, era uma linha imaginária, mas do ponto de vista da história da navegação, ele foi muito importante e ele aparece citado, inclusive, nas capitulações. Então, e as casas de contratação, onde os grandes mapas, né, as cartas portulanas são feitas, os cartógrafos são obrigados a colocar os meridianos, o meridiano de Tordesilhas e depois o antimeridiano, apesar de isso não ter uma verificabilidade, não ter sido demarcado em si. Então, há uma espécie de... Eu acho que isso eu estou comentando, parece lateral, mas eu acho que tem muito a ver com a perspectiva do Stuart nesse livro. O Rafael já comentou, mas eu acho importante, que ele procura mostrar que existe sempre um sistema de conhecimento que é contra-hegemônico. Né? Então, na medida em que os estados vão procurando acumular essas informações e dar um sentido, seja um sentido teológico-político, né? A economia das trocas simbólicas no 16 e no 17 ainda associa os furacões com os, né, eventos bíblicos e com todo o imaginário cristão, salvífico. No século XVIII, uma nova quadro, né, mental que vai procurar ver nos furacões uma utilidade, né, e um aproveitamento econômico dos furacões em função também, né, das novas diretrizes da própria economia ilustrada, que precisava fazer com que as plantations rendessem. E depois, no século XIX e XX, né, o protagonismo da ciência como, né, o lugar da formação também de uma certa identidade, né, positiva, quer dizer, a ideia de que esses lugares também são propícios, né, para se observar o mundo como um todo, o planeta, né, o destino desse grande arquipélago das Caraíbas, ele está conectado com a Malásia ou com outros lugares do planeta. Então, essas visões holísticas pós-Humboldt e que vão também transformar esses observatórios e vão institucionalizar de maneira mais estável. E eu aprendi demais com os inúmeros autores que o Stuart cita ao longo dos capítulos para poder fundamentar essa hipótese, né, desse arco de mudanças na forma de descrever a natureza que vão implicar, não é, em novos instrumentos, em novas instituições, em novas concepções sobre a relação entre o homem e a natureza. Então, o Stuart cita autores do século XVII, XVIII, que fizeram estudos sistemáticos, né, com uma minúcia sobre as condições oceanográficas ou as condições meteorológicas. Então, tem toda uma meteorologia caribenha que contribui para a ciência universal, sobretudo eurocentrada, mas que faz com que o estudo também
coloca em destaque a centralidade, quer dizer, a importância do local, né? O global, eu nem gosto desse termo, mas aparece aqui não como um lugar subordinado, mas como um lugar que, sem essas observações nessas regiões, não é? Assim, a história da ciência também não se completa. Ou seja, é como o deserto do Atacama ou as Guianas, lugares onde não é, os telescópios ou os satélites, né, podem ser lançados e, portanto, isso valoriza também a comunidade local e isso cria também um jogo de político. Ou seja, eu acho que eu não fui muito clara, mas a ideia do livro, se eu bem percebi, nesses 9 capítulos que cobrem 500 anos, em cada capítulo você tem uma conjuntura, né, uma conjuntura longa, mas onde vários impérios, né, vários estados imperiais se confrontam ali, né, no Grande Caribe, disputam, e as comunidades locais também elas jogam com essas circunstâncias geopolíticas internamente. Então, os furacões politizam a sociedade. Os vários grupos sociais, né, fazem uso dessa concorrência interimperial seja pela disputa das mercadorias, os seus preços, mas também pela informação geográfica. Isso a gente vê na cartografia com muita clareza. Eu não tive condição, mas eu vou fazer isso, prometo para o estudo, porque a cada capítulo que eu ia lendo, eu disse, não, esses casos aqui estão claramente documentados na cartografia, né? Nessa cartografia que é um saber sempre compartilhado e muito cosmopolita, porque havia um comércio de manuscritos e de... já acabou meu tempo, né? Mas havia um comércio de manuscritos desde o século XVI, desde o primórdio do século XVI, apesar dos naufrágios e, às vezes, um sobrevivente num naufrágio leva um documento para uma outra embarcação que está fazendo uma nova expedição. Então, essa informação, ainda mais dentro digamos, da cultura hispano-americana, dos impérios ibéricos de maneira geral, permaneceu por muito tempo manuscrita, né? E ela só vai ser publicada e revisada, estudada pelos historiadores no século XIX, Turíbio de Medina, enfim, e outros tantos, né, que fizeram a sistematização desses dados das grandes viagens e publicaram uma documentação que ficou guardada durante 300, 400 anos nos arquivos. Então, eu acho também que esse livro deve muito a essa virada epistemológica do estudo, esse olhar que não parte do Estado, mas da maneira como os indivíduos reagem, né, às políticas estatais, e, obviamente, mostrando que isso, e como também convivem, né, coexistem sistemas de pensamento científico alternativos, contra-hegemônicos, e eles não são superados pela técnica, ou seja, certas formas, certos mitos, né, certos panteões, ainda hoje podem ser reatualizados. E eu também queria fazer 2 perguntas bem objetivas, que é se o Stuart acha que esse modelo do Grande Caribe pode ser aplicado a alguma outra região, e eu fiquei pensando aqui no Atlântico Sul e na região, por exemplo, do Rio da Prata, Santa Catarina, também que é uma região onde embarcações de todas as nacionalidades e bandeiras tinham que parar, pelo menos até inícios meados do século XIX. E, então, sobre essas conexões entre o Grande Caribe e o Atlântico Sul, tanto do ponto de vista teórico ou mesmo enquanto modelo de pesquisa. E, em relação à retórica, eu também fiquei muito
entusiasmada com a análise que você faz dos materiais, das crônicas, né, e dos relatos, e as imagens também, desde o Debris até o Abade Reinal, ou mesmo cenas, né, fotografias contemporâneas. Quer dizer, parece que há um imaginário que se cristalizou, né, apesar das atitudes terem sido tão diferentes, e cada furacão a resposta é necessariamente outra, né? Então, se você acha que vale a pena, não é, investir nesse imaginário iconográfico e na forma como ele também transmite uma certa visão assim de instabilidade ou de vulnerabilidade e acaba não trazendo à luz o que você procurou mostrar com muita ciência e com muita informação, que as populações são mais criativas e elas se organizam, né, e se autodefinem, né, de uma maneira que, às vezes, os estados não conseguem totalmente manipular. Então, não há exatamente uma visão, né, de subordinação na sua análise, embora não seja nada ufanístico, ou seja, você também não mostra que os jogos são de parte a parte, né, os atores sociais estão o tempo todo, né, fazendo cálculo das suas forças, né, e usando os melhores argumentos para atingir, né, o melhor possível para poderem realizar os seus objetivos imediatamente, embora isso muitas vezes, né, dê a impressão de precariedade, de provisoriedade, mesmo de inconstância. Mas, então, era isso, e eu agradeço a vocês também. Eu queria ler, mas acabei fazendo essa fala um pouco longa. Muito bem. Bom, cabe a mim aqui apenas parabenizar as comunicações, aprendi muito, e dizer que, antes de passar a palavra para o Stuart, falar que é uma honra ser não só leitora do Stuart, como aluna, discípula e editora no Brasil, o que é uma alegria, né? É uma grande alegria esse tipo de troca. E vou fazer apenas uma pequena pergunta, complementando o que todos disseram, sobretudo agora Rafael e Iris, né? Ou seja, já que Stuart faz esse livro tão bonito sobre os Stuart, saiu um pouco, vamos ver. Stuart. Temos sempre esses imponderáveis na história das lives e comunicações virtuais. Mas acho que está voltando, Stuart. Stuart, você nos ouve? Ele está. Pronto, voltou. Então, eu queria... Só um minutinho, acho que não estamos te ouvindo. Stuart, eu queria acrescentar só as perguntas que... A pergunta que Iris já lhe fez, Rafael Sim. também. Sim. Se você poderia falar um pouquinho mais sobre o lugar das ilustrações. Acho que ele não está me ouvindo. Sim. Bom, fale depois eu faço a pergunta. Sim. Caiu meu iPad. Sim, tá bom. Agradeço muito a oportunidade de falar e agradeço muito também a gentileza de Lili de publicar esse livro, que não é sobre o Brasil, mas sobre o Caribe. Gostaria de dizer que o Brasil nunca foi muito longe do meu pensamento enquanto que estava fazendo a pesquisa desse livro. Porque, numa maneira, o Brasil é parte do Caribe, no sentido da
aquela zona entre, vamos dizer, Washington, nos Estados Unidos, e Rio de Janeiro, no Brasil, era a zona de escravidão, a zona de plantação, a zona do conflito imperial no período moderno. E então tem muito semelhança entre essas regiões. E sempre quando eu estava fazendo a pesquisa no Caribe, eu pensei ao mesmo tempo sobre o que aconteceu no Brasil e que não existia um estudo profundo sobre a influência do ambiente na colonização do Brasil, nem sobre o impacto da colonização e a economia do Brasil sobre o ambiente do continente. Então, por essa razão, eu acho que isso foi uma das razões da minha atração ao Caribe, depois de tanto estudo sobre o Brasil. Outro assunto que durante a pesquisa me interessou muito era a tardança dos governos de tomar responsabilidade para os desastres naturais. Quer dizer, no Caribe, foi somente no século XVIII, quando começou o Império Inglês, o francês, de tomar conta e responsabilidade de prover ajuda à população. E isso foi muito lento e muito interessante. E nunca vi um estudo sobre o Brasil em que o governo tomava responsabilidade para a seca, por exemplo. Eu acho que é uma coisa interessante para perguntar. Também eu estava muito interessado na secularização do furacão. Quer dizer, no início sempre era um castigo de Deus, um desastre natural. Mas, pouco a pouco, cambiou atitudes. E o interessante no Caribe é que, ao contrário dos terremotos, que produziu uma literatura enorme na América Espanhola sobre o terremoto como castigo de Deus, etc., que o furacão não produziu esse tipo de literatura. E eu acho que foi resultado da regularidade da aparência do furacão ano por ano no Caribe. Quer dizer que é muito difícil dizer que esse não é um castigo de Deus para nossos pecados, se quando o Deus esperou até agosto cada ano para fazer esse castigo, e que o castigo não sofreu uma ilha, mas todas as ilhas ao mesmo tempo. Então, era muito difícil de definir esse como castigo de Deus. Então, resultou num tipo de secularização em interpretação. E os intelectuais, no século XVII, XVIII, começou a buscar outra maneira de explicação, que chegou no momento do começo da interpretação científica, a búsqueda de outra maneira de interpretar esses fenômenos naturais. Mas o ponto principal do livro, como Rafael reconheceu, o ponto principal do livro é que o furacão não é protagonista desse livro. É simplesmente a causa para estudar como a sociedade atuou em frente desse chamado desastre natural. Porque o desastre não é nunca, não é natural. O desastre é produzido pelo o que faz ou não faz a sociedade antes e depois
da presença desse fenômeno natural, fenômeno do ambiente. Então, essa foi a maneira de interpretar. Isso não é muito original comigo, há muitos especialistas na história ambiental que estão tomando essa posição, e que eu acho uma posição muito com muito benefício para o nosso entendimento da história. Então, eu agradeço muito os generosos comentários de Reinaldo, que realmente entendeu a minha intenção. E também tenho que admitir que essa foi a primeira vez que eu passei do 1820 ou 30 nos meus estudos, para levar esse estudo para o século XXI. E Rafael notou também que meu débito a Braudel, mas, ao mesmo tempo, as diferenças que tenho com Braudel sobre sua interpretação da clima. E eu acho que, pensando um pouco sobre essa publicação e a tradução bem feita para português, publicado pela companhia, que existem várias oportunidades no Brasil para fazer esse tipo de estudo. Obviamente, as secas do Nordeste são importantíssimos para esse tipo de estudo. E sabemos, por exemplo, que a abolição no século XIX foi mais possível no Nordeste do Brasil por causa das secas no 1870, que moveu a população do interior do estado de Pernambuco, do Nordeste, para a costa, que apresentou a existência de um trabalho livre exatamente no momento em que a abolição estava começando a ter seus efeitos politicamente. Ou na economia da borracha também, onde os seringueiros, a maioria eram gente do Nordeste fugindo das secas do Nordeste nos finais do século XIX. Acho que isso é uma outra oportunidade para fazer exatamente esse tipo de estudo sobre como a sociedade e como os acontecimentos políticos e históricos realmente actuaram em frente de desastres chamados naturais. Houve também outra oportunidade com a plaga dos insetos. A história do saúva no Brasil, por exemplo, acho muito importante. Há um geógrafo brasileiro, Diogo Cabral, que tem publicado várias coisas sobre a influência da saúva na zona azucareira ou em outros tipos de agricultura brasileira. E acho que isso também apresenta oportunidades. Eu estava interessado também na maneira em que o conhecimento indígena influenciou a atuação europeia depois de chegar nas Américas. No Caribe, por exemplo, os europeus aprenderam muito cedo que os índios entendiam algo sobre a chegada dos furacões, que eles não sabiam. E que os índios eram considerados bárbaros, mas, ao mesmo tempo, os europeus entendiam que tinha sentido, conhecimento do ambiente que eles precisavam utilizar. Eu acho que isso também é muito interessante e apresenta oportunidades para reestudar a história inicial no Brasil, da maneira de interação entre os povos indígenas e os colonos portugueses. Então, houve outra oportunidade aí. Agradeço muito os comentários de Iris
por exemplo, sobre o conhecimento e a relação entre o desenvolvimento do conhecimento cartográfico, científico, técnico, com a maneira de confrontar esses chamados desastres naturais. Então, o livro foi uma boa experiência para mim e estimulou meu interesse em voltar, talvez, ao Brasil e aplicar alguns dos mesmos questões, né, confrontar as mesmas questões e aplicar as mesmas metodologias que tinham utilizado os historiadores do ambiente em outros lugares. Por exemplo, nos livros de contas do Engenho Sergipe, que temos desde o século XVI até o século XVIII, sempre há uma anotação da produção de açúcar por dia, depois de botar o engenho a moer. E tem também a data final da safra. Então, como os historiadores do ambiente na França utilizou a colheita de uvas quando começou e quando terminou, eu acho que podemos voltar à história do açúcar no Brasil, utilizando essa informação para saber exatamente como foi o clima do Brasil nos anos desde o século XVI e utilizar a mesma metodologia que usavam os historiadores da França, por exemplo, para fazer uma aproximação da história do ambiente. E também temos metodologias utilizadas no Caribe, do paleotempestologia, quer dizer, a história das tempestades antes da chegada dos europeus, sim, utilizando os recifes, por exemplo, lagos, depósitos geológicos para estudar a presença dos furacões e os câmbios climáticos. Então, acho que essa história ambiental realmente era uma história social, utilizando o ambiente e investigando a relação entre política, história social e ambiente. E por isso, essa foi uma experiência de 10 anos que eu tinha fazendo esta investigação, que eu gostei muito e me provocou novas perguntas e um novo interesse em voltar à história do Brasil com as mesmas questões. Agradeço muito a sua atenção e estou aberto a falar mais com os apresentadores. Então, eu vou começar aqui com a minha questão. O que me chama a atenção, Stuart, é como você continua pautando o debate historiográfico, não é? Vejam que ele fez uma agenda agora para que nós possamos explorar. E fiquei pensando também na ideia da citação do Saint-Hilaire, que dizia que ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Ou então, o Mário de Andrade, o seu personagem Macunaíma, que dizia muita saúva, pouca saúde, os males do Brasil são. Mas eu queria lhe perguntar sobre uma questão muito presente no seu livro, mas que talvez você possa conversar mais conosco. As imagens. Eu fiquei muito impressionada como, do século XVI ao século XXI, as imagens dos furacões
revelam sofrimento. Agência, mas muito sofrimento. Sobretudo diante do imprevisto, da surpresa. Né? Esse é um livro como a sociedade reage aos furacões e não sobre os furacões. E sobre o desalento. Se é fato que as imagens carregam o contexto que as viu aparecer, é fato também que há uma história de longa duração nessas imagens, que é a incerteza dos homens sobre alguns desígnios da natureza. Passado o tempo e terminado o seu livro, o que você nos diria sobre as imagens que aparecem no seu livro, não como ilustrações, mas como documentos importantes acerca da maneira como a sociedade humana reage aos furacões? Sim. As imagens dão uma impressão do sentido de inabilidade de confrontar esse fenômeno. Quer dizer que nada era possível para proteger a sociedade em frente de esse fenômeno. Sim. E o interessante é que por muito tempo isto foi deixado à igreja a confrontar isso. Quer dizer, o fenômeno, a única proteção era um tipo de romerias, de expressões da igreja, de processões, etc. E o governo não tomava responsabilidade. Aqui é isso interessante que Espanha era muito cedo em expressar uma responsabilidade. Eu acho que porque Espanha, no início, a coroa tomou a responsabilidade como dono da Nova Terra. Os franceses e ingleses deixavam isso para nobres, ou para representantes como donatários no Brasil, e que isso não foi responsabilidade da coroa, sino da responsabilidade de certas pessoas que eram os proprietários das colônias. Mas a inabilidade de confrontar esse fenômeno é óbvio dentro das imagens que temos. E as imagens também, muitas vezes, representam que não só os europeus estavam sofrendo, mas os indígenas também. E pouco a pouco, chegando ao século XIX, temos as imagens que começam de edifícios ou de tecnologia que faz a proteção. Mas o interessante dos furacões é que não é os ventos que matam, são as águas que matam. Muita pouca gente mora da caída de uma árvore na casa, etc. Mas é os enchentes que resultam dos furacões. E isso também é expressado nas imagens que temos dos furacões. É interessante também que para os terremotos temos muito mais imagens que temos dos furacões. E não sei exatamente o porquê disso. Mas os terremotos sempre produziam muita reação literária, artística, etc. E os furacões não tantos. E essa é uma pergunta que tenho, mas não posso dar uma resposta. Excelente. Nós temos aqui uma pergunta
do professor Fábio Contel, do Departamento de Geografia, que pede, Stuart, para que você fale mais um pouquinho sobre as diferenças e semelhanças fundamentais do seu método em relação às propostas da geohistória de Febvre e Brodel. Sim. Bom, o problema com a diferença com Brodel, e principalmente Brodel pensava do clima como uma coisa fixa. Quer dizer que o clima não cambiava. Mas sabemos agora que a ação dos homens estava cambiando o clima. E que, por exemplo, no caso do Caribe, ou no caso do Brasil, a criação da agricultura de plantação, sim, com a corte da floresta para a lenha, sim, isto cambiou o clima. O livro de Reinaldo Funes sobre Cuba, por exemplo, é uma boa demonstração disso, que isto provocou secas no Caribe, porque cambiou o balance entre a floresta e os rios, e cambiou a maneira do desenvolvimento da zona. Então, a ação Parece que o professor Stuart caiu um pouquinho. Vamos ver se ele consegue voltar. Vamos aguardar só um pouquinho. Ele saiu e deve estar voltando agora. Pronto. Stuart, você precisa ligar seu microfone. Sim. Perdi a conexão, perdão. Continue. Não, terminei por um momento. Sim. Bom, penso que nós... Diga, Stuart. Não, devolvo a palavra a você, Lili. Eu quero apenas perguntar se Iris, Rafael ou Reinaldo têm alguma questão final. Senão, nós encerramos essa sessão. Se alguém quiser dizer algo. Reinaldo. Bueno, simplemente volver a agradecerles por esta oportunidad. Y yo creo que el trabajo de Stuart, como comentaba Rafael también, como hemos comenzado, realmente yo creo que hay mucho que aprender mutuamente de la historiografía sobre Brasil, la historiografía sobre el Caribe, y que este libro es un ejemplo excelente de cuántos temas hay por investigar y por desarrollar. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme y gracias, Stuart, también por las oportunidades que la ayuda a mi vida profesional también desde el Caribe. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Reinaldo. Rafael, quer dizer algo para encerrar? Bem, agradecer a oportunidade, foi muito bom a conversa, sempre aprendo muito, né? Uma delícia, agradecer. Eu agradeço muito a atenção e realmente agradeço também a publicação desse livro sobre Caribe, porque eu espero que provoca mais interesse no Brasil, no Caribe, que tem tanto em comum, que tem uma história tanto comum com o Caribe. Eu acho que é uma grande oportunidade para mais interação com o Caribe. E, realmente, o norte do Brasil, a Amazonas e a Costa do Maranhão, faz parte do Caribe, desde o século XVI, onde houve tráfico de escravos indígenas
do Brasil até as ilhas do Caribe, Trinidade, por exemplo. E acho que essa é uma grande oportunidade. E eu lembro, deixa eu dizer afinal, a minha primeira vez no Brasil, eu tinha uma oportunidade de visitar José Honório Rodrigues, em Rio de Janeiro. Eu fiz uma chamada a ele, dizia que eu queria ter uma entrevista com ele, e ele me dizia, me disse, não posso porque amanhã eu vou para a América Latina. Então, para ele, a América Latina não era o Brasil, a América Latina é a Bolívia ou a Argentina. Sim. Então, isso foi uma surpresa para mim, porque eu acabo de chegar na América Latina, quando eu cheguei no Brasil. E, então, isso foi uma lição que eu aprendi nesse momento, que para muitos brasileiros, a América Latina não era o Brasil não era parte. Isso ha cambiado muito nos últimos anos. E agradeço muito a presença de Rafael, que pelo seu próprio trabalho está mostrando exatamente isso. E espero que isso seria uma linha de investigação que vai expandir nos próximos anos. Iris, gostaria de dizer alguma coisa? Eu também, só agradecer a presença de todos e, sobretudo, ao Stuart pela essa oportunidade de acompanhar esse percurso intelectual, essa maneira como ele traz para dentro do balaio todas as historiografias, dialogando, sei lá, com os italianos, os ibero-americanos, enfim. O Stuart é um fator de renovação dos nossos horizontes historiográficos. E convidar todos para a próxima sessão, que vai ser dia 10 de maio, com o Frederico Freitas, professor da Universidade de North Carolina. Nós vamos fazer um debate com a professora Mônica Arroio, do Departamento de Geografia, e com a professora jovem chamada Larissa Lira, especialista em Brodel também, e vão comentar um livro sobre os parques nacionais das cataratas do Iguaçu. Chama Nationalizing Nature, Nacionalizando a Natureza. É sobre o Parque de Foz do Iguaçu. Em breve, teremos uma sessão sobre a cartografia das reduções guaraníes no Paraguai, no Brasil, no Uruguai, essa crise da fronteira. O livro foi lançado recentemente pelo Arthur Barcelos e pelo Eduardo Nico. Então, era isso, muito bom. Acho que no começo, algumas interferências, eu aviso o público que a gente está fazendo uma transmissão, uma retransmissão, então tem esse delay, mas eu acho que a conversa valeu. E muito obrigada, Aline, por conduzir aqui, fazer a regência. Eu acho que ninguém melhor do que ela, não só pela questão editorial, mas porque também ela foi uma das pessoas que introduziu aí a nova abordagem sobre o repertório cultural e a sua importância na análise dos acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Bom, então, acho que é meu papel encerrar essa sessão, agradecendo muitíssimo ao Reinaldo, ao Rafael, a Iris, ao Stuart, e pedir que nós, brasileiros, finalmente, que a gente não precisa ir aos Estados Unidos para descobrir que fazemos parte do departamento de Spanish and Portuguese. Então, muito obrigada a todos, boa noite. Obrigada à cátedra, ao Gilmar, ao Luiz. Oi, Maurício.
Tchau, até pronto. Um abraço. Tchau. Boa noite a todos, um abraço.